Atrox Podcast, episódio número 7. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Felipe Bueno. Muito obrigado por acompanhar a gente até agora e tem muito mais pra gente contar aqui no Atrox Podcast. Como a gente já disse, antes era só falado, né? Agora é visto e falado também. E hoje tem lição de história, minha gente. Camisas de clubes que influenciaram outros clubes. Pois é. Renato Martins está comigo. E aí, Renato, como é que vai você? Tudo bem? Tudo bom, Felipe. E aí, pessoal, tudo bem? Tá com saudade de você, viu? Ah, é verdade, né? Eu faltei nos últimos dois, né? Que isso não se repita, por favor. Me chamaram de chinelinho e tudo mais, né? Mas para provar que a nossa amizade é duradoura, eu trouxe um presente para você. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Trouxe um presente para você. Você Drops. deixou guardado. Eu comprei para você. Falei, mas esse é o Black? É o melhor que tem. Mas é que você... Sabe que eu fiquei impressionado? Que é menor, né? Quando a gente vê assim. Sim, mas não, sim. É um Black. Fica absolutamente Muito obrigado, muito obrigado. Seja bem-vindo. Temos um convidado surpresa hoje. O nome é da casa, mas nunca tinha participado dessa nova formação aqui do Atrox Podcast, que é o Marcos Passarella. Seja bem-vindo, meu querido Passarella, tudo bem? Oi, Felipe, tudo bom? Oi, Renato, tudo bom? É bom estar de volta. Veio ensinar a gente hoje, né? Imagina. Veio ensinar a gente. Como eu disse, hoje a gente vai falar de história do futebol. A gente sempre acaba falando um pouco de história do futebol, histórias das camisas, mas hoje o capítulo é sobre clubes, times que influenciaram outros clubes, outros times nas camisas, no layout das camisas, nas cores, principalmente, né? Então eu vou começar, talvez seja até impossível definir qual o mais antigo, mas dá pra gente falar de qual é o conhecido, né, de maneira conhecida, o mais antigo clube que influenciou com cores outro clube ou outros clubes. Eu já tô né, levantando para você cortar, né, Passarella? Verdade. Tem um padrão de cores que é muito comum no mundo inteiro, que são as camisas listradas, vermelho e branco. Né, que são as cores do Sunderland e do Southampton. Né, então é uma combinação de cores que influiu bastante. Isso a gente está falando do século XIX, hein? Isso, século XIX. A gente está falando do século XIX. E qual que é a história por trás dessa influência? Bom, Southampton é uma cidade portuária, né, então ficava fácil para o pessoal que ia para a Inglaterra arrumar camisa, né, e trazer de volta para o seu país de origem. A gente vai falar muito sobre essa conexão, como eu disse, futebol é história, né, é cultura, essa conexão marítima, especialmente da Inglaterra com outros países, sejam países europeus, sejam países aqui da nossa América Latina. Mas calma lá, ô Renato Martins, tem um outro clube britânico. Aliás, que camisa é essa? É do West Ham. O West é filial ou é sede? Não, aqui a origem da loja é bem influenciada pelo West Ham, né? Então a gente é o time que eu gosto na Inglaterra, então a gente tem um certo carinho por esse time. E esse time também tem uma história pra gente contar hoje. Tem uma história, já que começa Vamos contar. O West Ham logo de por isso cara. que eu fiz uma ironia, não sei se você percebeu, é que você está emocionado com o Drops aí, mas essa história de filial, né? Porque me parece, eu não entendo nada de camisa de futebol, mas me parece que o West Ham andou imitando alguém, né? Séculos atrás. A história não é imitação, né? É uma história bem curiosa. Vamos lá. O West Ham é fundado em 1895, né? E chamava Thames Iron Works e depois eles mudaram o nome para West Ham United. E até 99 eles usavam uma cor azul, claro, só. E eles tinham um atleta olímpico, né? Que chamava William Dover, mais conhecido como Bill Dover. E o filho dele, Charlie Dover, era o meia-direita do West Ham United naquela época, do time, né? E ele, como ele era nacionalmente conhecido, esse Bill Dover, ele foi numa feira lá em Birmingham, na Inglaterra. Os caras conheceram ele, né? Tinha 4 atletas do Aston Villa, né? 4 jogadores de futebol do Aston Villa lá, e desafiaram ele, que já era tiozão, quarentão e tal, a fazer uma corrida. Falou assim, um de nós ganha de você nessa corrida. Os caras do Aston Villa. Do Aston Villa. E aí ele topou a aposta, eles foram correr e ele ganhou, o tiozão ganhou, o Bill Dover ganhou a corrida dos 4. Atletas. E aí ele foi pedir a grana, não tinha dinheiro para pagar. Um dos atletas do Aston Villa, ele lavava as roupas na casa dele, os uniformes do Aston Villa, né? E ele acabou dando um jogo de uniforme do Aston Villa em troca da aposta. E o Bill Dover voltou para Londres com esses uniformes. Na época não tinha distintivo, né? Não tinha marca, não tinha nada. E o West Ham passou a usar as cores do Aston Villa.
Então, ó, você que é mais novo, assim, mais novo que o Renato, mais novo que eu, mais novo que o Passarella, você não imagina, não sei que tenha pesquisado, é claro, mas a gente está aqui para contar essas histórias também. Então imagina essa camisa do West Ham, sem o logo da Umbro, sem o distintivo brasão, né, o escudo do West Ham, sem o patrocínio, sem nada, né? É assim que as camisas eram, né? Assim que os clubes defendiam as cores. Inclusive, né, para quem é mais velho, existe essa expressão, defender as cores da sua equipe, né? Que é muito isso, é defender as cores, né? Porque o uniforme era assim, era absolutamente limpo, né, Renato? Sim, inclusive tem uma série também que a gente já chegou aqui no canal a recomendar, uma série chamada The English Game, na Netflix, que ela conta os primórdios do futebol inglês no profissionalismo. Então lá você vê os clubes sem o logo, eles não tinham nem logotipo, né? E foi adotar, o Marcos melhor que eu sabe isso, bem tarde, né, Marcos? Depois de mais de 100 anos de futebol que os caras... Praticamente nos anos 70. Anos 70, né? Sim. Vários clubes não tinham escudo no peito. E muitos clubes usavam as iniciais, né? Nos anos 70, por exemplo. BFC, do Burnley, né? QPR. Do Queen's Park, né? Exatamente. West Bromwich Albion, era WABFC, né? Exatamente. Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui. Acho que vai ser muito legal para quem está acompanhando a gente saber um pouco disso também. Eu queria perguntar para você, Passarella, mas Renato também, todos nós dando nossos pitacos aqui. Essa história de um clube, então, voltando ainda, né, mais atrás, né, na história da origem do futebol, Sim. essa história de você escolher as cores do seu clube, né? O clube é preto e branco, o clube é verde e amarelo, o clube é vermelho e branco, é azul e preto, enfim. O que passa pela cabeça de quem funda um clube é pelas cores da cidade, a bandeira do país, pelas causas que defende, pela influência de um outro clube, enfim. A gente tem, por exemplo, a questão e mesmo países, né? A gente tem a questão da Itália. A Itália é azul por quê? Se na bandeira da Itália não tem azul? Ora, né? É porque são as cores da família real italiana, por exemplo, né? Então vamos falar um pouco, né, dessa origem das cores dos clubes, das origens das cores das camisas, antes mesmo deles começarem a influenciar outros clubes, né? De onde que vem isso? Bom, vem um pouco de cada coisa que você falou mesmo, né? Então são imigrantes querendo homenagear a pátria de onde vieram, as cores da cidade, resultado de aposta, como o Renato falou, do West Ham, né? Do uniforme do Aston Villa, por exemplo. Às vezes para dar sorte também, né? Como no caso do Burnley, que usava verde até 1910, mudou para as cores do Aston Villa também, né? Para trazer sorte. Acabou dando certo, né? Porque o time ganhou a Copa da Inglaterra, foi campeão inglês anos depois. Então tem um pouco de cada coisa nisso. Entendi. E o que você acha disso, Renato? Você acha que vai por essa linha mesmo, homenagear? Porque às vezes o time, quando já tem 100 anos, já tem 120 anos, ou um pouco menos de 100 anos, mas já tem uma história, já tem gerações que torcem por aquele clube, você meio que precisa recontar aquela história, que senão os jovens não acabam não conhecendo, né? Então, por que a Holanda, a seleção da Holanda é laranja, por exemplo, ou por que tal time tem tais cores, aí no uniforme 2 é totalmente diferente, é meio por aí? Sim, no caso da Holanda é por causa da família real. Da família real também, igual da né? Itália, né? Mas em relação ao Burnley, pode-se dizer que eles copiaram o West Ham também, né? Então, porque já que o West Ham copiou o Aston Villa... não, pera aí, gente, uma polêmica aqui. O West Ham não copiou, ganhou uma aposta. Ganhou uma aposta, que é mais legal. O Burnley copia, Mas ganhar uma aposta é bem mais legal do que você copiar, né? Você ganhou uma aposta. Eu tô sentindo uma parcialidade aí, viu? E tem as cores são tão sagradas num clube, cara, que tem até umas confusões, né? No caso do recente agora, né? Do Cardiff City, né? Exatamente. O Cardiff City que mudou de cor, o presidente tailandês, Marcos. Era tailandês? Tailandês, o Vicintan. Tailandês, ele pegou e mudou as cores do Cardiff City e mudou o logotipo, né? Então a torcida revoltada, até a mãe do presidente lá do tailandês falou assim: filho, acho que você fez merda. Você vai longe demais. Você tá indo longe demais. Volta as cores. Ele acabou voltando as cores, né? Então aquelas camisas do Cardiff City que são em outras cores, né? E elas vão ficar mais raras por aí, né? Agora, vindo para uma realidade nossa aqui do Brasil, poxa, tem um exemplo que não é muito antigo, que foi quando o Palmeiras fez a parceria com a Parmalat e, de repente, da camisa verde esmeralda clássica do Palmeiras, apareceu um verde mais claro, se você se lembra bem. Um verde abacate. Verde abacate com as faixas verticais brancas, né?
E aquilo causou muita polêmica no começo. Isso a gente está falando de 1991, 92, né? Foi 92, 92. Né, que mudou. A primeira camisa que era a da Adidas, né? Isso. Que era um verde abacate mais claro. Aí a torcida chiou, conselheiros chiaram, né? E a segunda versão, que já é da Hummel, ela deu uma escurecidinha um pouco nessas listras, né? Mas ela ainda continua mais clara do que o verde original do Palmeiras. Mas rendeu muita briga naquela época. Rendeu. O pessoal chiou bastante. Mas aí, como a camisa acabou sendo uma camisa vencedora, né? Hoje virou uma camisa histórica, né? Então o pessoal parou de chiar, né? Parou de chiar. Naquela época, né? Vocês vão concordar comigo, não tinha essa visão, ou pelo menos não era tão claro para a torcida, ou para boa parte da torcida, que, poxa, um clube, para ser vencedor, precisa de dinheiro, né? Precisa de muito dinheiro, precisa de muito patrocínio. Então, tem que ter essa negociação. E outra, né? Vender camisa é uma fonte importante de dinheiro para um clube. Antigamente não era tão assim, né? A gente está falando de um passado de 30, 40 anos, mas né, não era assim, né? Não era assim. A venda de camisa mesmo, com os clubes faturam muito dinheiro, ela é coisa recente, de 15, 20 anos para trás. Né? Porque antigamente, você pega anos 80, anos 90, era só os mesmos modelos do torcedor, era o modelo que o jogador usava em campo, né? Tanto é que a maioria das camisas nessa época é G e GG. Em muitos casos tinha que conseguir com o roupeiro, né? Conseguir com o roupeiro. Você comprava camisa com roupeiro, tal, porque não tinha nem nas lojas direito para vender. No final dos anos 90 que começou a vender camisa mesmo para torcedor, a tal modelo torcedor, né? Agora, eu tinha prometido aqui no nosso episódio, há alguns minutos, falar dessa influência da Grã-Bretanha, dessa influência da Inglaterra, não só na Europa, mas também aqui na América do Sul. E um dos países, se não o país que mais recebeu influência da Inglaterra, né, se não foi o mais, foi um dos mais, com certeza foi a Argentina. Quem quer falar da Argentina aqui? Quem vai falar? Passarela? Adivinha. Quem vai falar? Ele está aqui só para isso. Eu achei que eu fosse sortear. Não, ele está aqui só para isso. Ele levantou a mão. Pode falar, Passarela, então vamos lá. A influência britânica no futebol argentino, ela vem desde praticamente da consolidação das regras, né? Tinha muito inglês já na Argentina, então cada estação de trem já havia um clube, né? Cada cidade, cada bairro já tinha o seu clube para chamar de seu. Inclusive nos nomes, a gente tem um River Plate, que é um nome que não é um nome argentino, né? River, né? River, exatamente. Mas, né? Racing. O Racing também. Boca Juniors. All Boys. All Boys. New Old Boys. Exatamente. E isso se explica por quê? Por causa das relações comerciais, né? A gente tinha a questão da ferrovia, como falou o Marcos Passarella, mas tinha muito trabalhador britânico que morava aqui, as transações portuárias também, né? Professores também. Agora, vamos falar então, a gente tem aqui algumas camisas da Argentina, né, de clubes argentinos. Olha aqui, ó, a gente acabou de falar de camisa sem escudo. Que camisa é essa que eu não conheço? Nunca vi. Essa é a camisa do Vélez Sarsfield. Qual que é a história? É o modelo de 1991. A história é a seguinte: esse uniforme é de 1991, mas o Vélez usava as cores da bandeira da Itália. Verde, branco e vermelho, desde a fundação até 1933. Então um dos diretores foi comprar uniformes novos, iguais aos que eles usavam tradicionalmente, e calhou de não ter uniforme nessa loja. E o dono da loja falou assim: olha, teve uma equipe de rugby que fez... Isso é muito boa. Teve uma equipe de rugby que fez uma encomenda aqui, mas eles nunca vieram pegar. E era um lote de camisas brancas com o V azulado. Isso aí. E aí, a partir de 1933, o Vélez começou a usar essa combinação de cores, azul e branco. Mas você consegue imaginar uma história dessa hoje, minha gente, né? Não, tem um pessoal que largou um jogo de camisa aqui, vocês não querem levar, e aí passa a ser um clube que ganhou Libertadores, ganhou o Campeonato Argentino, um clube conhecido mundialmente, né? Foi disputar a final de Mundial Interclubes em Tóquio e tal, e a origem da camisa... Bom, um dia a gente vai contar aqui também a história da origem da camisa que a seleção argentina usou no jogo contra a Inglaterra em 86, que é bizarríssima também. Não cabe aqui falar disso agora, mas assim, procure, né, se você está interessado, porque é uma história absolutamente sensacional. Agora, o Renato falou de um clube argentino que tem sobrenome, né, em inglês, né, o Boca Juniors, mas a origem dele não tem a ver com a Inglaterra, tem a ver com outro país europeu, Renato.
Os caras quando fundaram o Boca Juniors, Boca por causa do bairro, né? La Boca, que também fica é uma lá, história muito boa, né? que é um História linda. um bairro lá da região de Buenos Aires, né? Portuário, né? Portuário e tal. E eles fundaram o clube e eles não sabiam o que colocar no clube. E as cores do clube eles escolheram da seguinte maneira. Como eles estavam no porto lá, olhando para o mar, conversando entre eles, falaram assim, então vamos fazer o seguinte, o primeiro navio, a bandeira do primeiro navio que aportar aqui vão ser as cores do Boca Juniors, né? E aí eles ficaram esperando, daqui a pouco pinta um navio da Suécia, né? Azul e amarelo, aquela bandeira clássica da Suécia. Aí eles falaram, pronto, as cores do Boca Juniors, azul e amarelo. Aí ficou oficialmente como as cores do Boca Juniors. É a mesma coisa que pegar um dado e jogar assim, se der 6 vai ser vermelho, se der 1 vai ser azul, é incrível. Sim, cara. sim. Aí tem uma parecida história do Nova Chicago, que o Marcos, melhor do que eu, ele pode contar. Nova Chicago da Argentina também. Exatamente, no bairro de Matadeiros. 6 anos depois da fundação do Boca, uma molecada do bairro estava querendo formar um time, só que eles estavam indecisos em relação às cores. Então, eles decidiram que o primeiro carro que passasse, eles iam usar as cores do primeiro carro que passasse, e calhou de ser um carro verde e preto. Um carro verde, com a chance de aparecer um carro verde com detalhe. Era uma preto. caminhonete, não era? Uma caminhonete. Uma caminhonetinha. Não sei precisar se existia uma caminhonete, se era um calhambeque. E aí verde e preto. A gente está falando da primeira metade do século XX, né? A gente está falando de 1911, 1911, né? Bem no comecinho. Então passou um Ford T lá, um bigode lá, ou antes disso, verde e preto, e aí nasceu o Nuevo Chicago. E os Diabos aqui, que nós temos uma camisa dos Diabos também. Aí a gente volta para a Inglaterra, né, porque muitos clubes ingleses vieram excursionar aqui na América do Sul no começo do século. Então um deles foi o Nottingham Forest. Certo. O Nottingham Forest veio para a Argentina, um diretor do Independiente gostou das cores e escolheu a cor vermelha para representar o time que tinha recém se mudado para Avejaneda. O Nottingham veio para cá, teve um belíssimo desempenho, impressionou o pessoal daqui e eles falaram, vamos usar roupa vermelha, né? Exatamente. Influenciou o Independiente, muito possivelmente o Everton inglês influenciou o Everton chileno, que né? Eles se excursionaram no mesmo ano, 1909. E o Everton chileno se eu posso estar viajando aqui, mas não, a camisa é igual a do Boca, né? Camisa é azul com a faixa dourada, né? Faixa amarela. Olha só como as histórias acabam se cruzando. Agora, por falar em história se cruzar, tem duas camisas aqui que contam uma história, né? E o Renato vai contar essa história, mas antes é importante dizer que o clube que influenciou também foi influenciado por um clube britânico, que também influenciou um clube brasileiro. Vamos desfazer esse nó, então. Como é que a gente começa essa história, Renato? Começa na história vindo lá na Inglaterra. Vamos lá. Que eu não sabia dessa história, até recentemente, quem me contou para variar foi o Marcos Passarella. Você sabe tudo, hein? Que é um historiador de futebol, nosso amigo, já trabalhou aqui na Trox também, vive ajudando a gente, colaborando. O Real Madrid foi influenciado, a cor branca do Real Madrid é influenciada pelo Corinthians da Inglaterra. Antes do Corinthians fundir com o Casuals, né, e virar o Corinthians Casuals, que depois ficou marrom e rosa, e né? marrom e rosa, marrom e rosa. Dividido ao meio, né? Que parece aquele chocolate sensação, né? Parece muito. Mas há uma sensação, inclusive, no campo, né? Cansava. Muita. Né? Muita, tanto é que eles estão na 9ª divisão, né? Então, só o Corinthians, sem o S no final, influenciou as cores do Real Madrid, não foi isso, Marcos? Foi. Tem algum detalhe a mais que eu esqueci, não? Não, é isso. É isso, né? É isso. Então o Real Madrid começou a usar branco justamente por causa do Corinthians. E aí o Marcos vai contar a sequência agora, que esse aqui copiou esse. Esse aqui copiou esse, vamos lá. Nos anos 60, o Don Revie, que tinha assumido o Leeds, mudou as cores do time, né? Porque o time usava azul e amarelo, né? Então imagino que seja uma camisa azul com calção amarelo. Para dar uma imagem mais continental para o Leeds, eles decidiram jogar com o uniforme todo branco, igual ao do Real Madrid. Para dar uma imagem mais continental. Deu certo ou não? Deu certo. Deu muito certo. Tá Podia dar mais certo, mas deu certo. Deu certo. E tanto é que no escudo ainda eles mantiveram as cores azul e amarelo, né? Exatamente. Aqui eles mantiveram as cores no escudo. Eles homenagearam o Real Madrid. Outro clube que homenageou o Real Madrid foi o Tottenham, quando nos jogos de Copa dos Campeões ou quando o Tottenham disputa alguma competição europeia, eles usam o uniforme todo branco.
Agora, não vamos nos esquecer, né, que a gente falou de Corinthians, né? E o Corinthians, por outras razões, influenciou o Corinthians daqui também, né? Porque o Corinthians veio, era amador, né? O clube era amador. O nome, teve um excelente desempenho visitando o Brasil e acabou influenciando também, pelo nome, né? O Corinthians Paulista, que teve N cópias, inclusive esta que eu estou vestindo aqui, que é da União Agrícola Barbarense, de Santa Bárbara do Oeste, que é uma cidadezinha perto de Piracicaba. Piracicaba é a cidade do bicampeão da Copa Paulista, não sei se vocês sabem. Sim, tá, já estão informados. É o maior clube da cidade de Piracicaba. É o maior clube. Agora, escuta aqui, peraí, né? A gente tem uma polarização aqui. A gente vai falar do Real Madrid, não vai falar do Barcelona, gente? É problema, hein? Vamos criar inimigo. Quem que vai contar a história de quem influenciou a camisa grená azul do Barcelona? Fala aí, Passarella. Nosso amigo Marcos Passarella. Só que há duas versões, né? Tem a versão do Juan Gamper, né? Que ele influenciou nas cores, porque ele já tinha fundado um time na Suíça. Suíço, né? Suíço. Isso. O Basel. Isso. O Juan Gamper já tinha fundado um clube lá na Suíça e ele decidiu usar as mesmas cores aqui. Aqui não, nem em Barcelona. Lá em Barcelona. E tem outra história que foram dois jogadores que foram ver um jogo de rugby e o time de rugby estava usando as cores do Barcelona. Isso, grená e azul. Mas a história oficial, né, a história que é contada pelo próprio clube, é a história que liga as cores ao Juan Gamper, né? É a história oficial. O Juan Gamper ele é o artífice da fundação do Barcelona e do sucesso inicial também. Eu achava que o Barcelona copiasse a camisa do Madureira, não estou enganado então, né? Não. Um pouquinho. Gente, agora tem uma pergunta para vocês dois, é meio subjetiva, mas vamos lá. Identificação por cor. Se eu torço pro Basel, por exemplo, eu tenho que torcer pro Barcelona? Se eu torço pro Fluminense, eu tenho que torcer pro Vélez ou vice-versa? Ou não tem nada a ver isso aí? Não exatamente, apesar que no caso do Fluminense com o Vélez há uma certa amizade entre as torcidas, né? Mas não exatamente. Todos os times da Inglaterra que usam essas cores, quando joga um com o outro, como é que faz? Né? É rivalidade, não tem amizade não, amizade não. Aqui na América do Sul, não tem, fazer o quê? É a realidade, né? Não vou. Eu acho difícil ter aliança de clubes e como tem na América do Sul, como tem no Brasil, lá de times ingleses, né? Assim, porque no tempo do hooliganismo, eram os quebra-pau lá que tinha lá, era complicado, né? Então, não dava nem tempo de fazer aliança. E aqui, se falaram do Fluminense e do Vélez, né? Tem outra aliança que é por causa das cores também, que é o São Paulo e o Chacarita Júnior, né? Chacarita Júnior, exato. Tem o Grêmio também é aliado ao Racing, né? Ao Magro. Ao Magro, é verdade. Que é os uniformes parecidíssimos. Tem Internacional também, é aliado, parece que com o Independente, se não me engano, né? Sim, o Independiente com a América de Cali. Por causa do Diabinho, né? Isso. Uma ligação diabólica, né? Exato. Satânica. Um negócio complicado. Pois é, juntos os dois têm 7 Libertadores. Olha só, gente. Né? E, olha, antes da gente se despedir aqui, tem uma lição de casa, que é um subtema que também renderia um episódio, um dia a gente pode falar sobre isso também. Além da influência das cores, tem a influência dos escudos, né? Tem muito time, muito clube que tem um escudo que foi, aspas, inspirado, né? Se você tiver de bom humor, você vai falar que é inspirado. Se você tiver de mau humor, vai falar que foi copiado na cara dura, né, gente? Eu tenho uma opinião particular em relação a isso, cara. Além dos escudos de nome de clubes, copiar, eu acho que deveria ser, desde o começo, deveria ter sido patenteado e não poder usar, cara. Não pode ter outro... tudo bem, o Corinthians pegou o nome lá do Corinthians inglês, né? Botou um S no final. Mas no Brasil não deveria ter outro Corinthians, deveria ser patenteado. O próprio Botafogo, cara, que é um nome, puta nome legal de clube, né? Fortíssimo, Botafogo, né? Fortíssimo. E tem vários Botafogo, entendeu? Então eu acho Cruzeiro, Palmeiras, tem vários nomes iguais. Eu sou contra isso, cara. Né? América tem um em cada estado. Internacional. Que a grande é a de Limeira, né? Tem essa também, né? Então eu acho errado, cara. Eu acho que não deveria ser patenteado. Flamengo, por exemplo, deveria ser só o Flamengo do Rio. Quem chegou primeiro é aquele, né? Então inventa o nome, seja criativo e inventa o nome do seu clube, né? Gente, mas é muito polêmico. Você banca, o Passarella, essa opinião ou você quer fazer uma ponderação aí? Não, ele tem lá as suas razões, né? Porque eu penso assim, vamos pegar a Inter de Milão, por exemplo. O nome vem
ao contrário do Milan, né, dessa possibilidade de abrir espaço para jogadores não italianos, né? Então tem um conceito por trás desse nome. Né? É o nome da cidade também, né? É o nome da cidade também. Agora, ao contrário, obviamente, o Internacional de Porto Alegre, o Internacional de Limeira, ou sei lá de onde mais, imagino que não tem essa ideia por trás. Simplesmente acharam um nome legal. Agora, por exemplo, na Inglaterra, se o time tem o nome da cidade, a diferença é um United e outro é City. São alguns casos, né? Você não existe o Liverpool de Londres, né? Por exemplo. Claro. Né? Não existe o Manchester de Leeds. Não tem, cara. É igual aqui, Corinthians de Presidente Prudente, Botafogo da Paraíba. Pô, achei que você fosse falar mal do Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo de Ribeirão Preto também, além de copiar o nome, ele copiou o uniforme do São Paulo, né? Ele copiou 2, né? Nada contra o clube, a instituição e tal, mas eu acho deveria ter sido uma... Bota o nome de Ribeirão Preto, né? Ribeirão, alguma coisa. Mas a origem é engraçada, a origem do nome. Né? Sim, eles estavam indecisos em relação ao nome e um dos diretores falou, ou vocês decidem logo ou a gente vai botar fogo em tudo. Pelo menos... Essa é uma das versões que... Do de Ribeirão Preto. Sim. Olha aí, gente. Foi apresentado para... Só, você quer ter um cara culto no programa. Ou senão você podia falar assim, lá em Ribeirão Preto é o comercial, então esse aí vai ser o quê? O industrial, o bancário, o lazer, mas eu concordo com o que o Renato falou, só contra a imitação barata também. Tá certo, então. Vocês arranjaram muita polêmica aqui, a gente vai terminar o episódio agora, né? Antes que comece a bater na porta do estúdio aqui. Mas olha, gente, muito obrigado por acompanhar mais esse episódio do Atrox Podcast. Esse foi o número 7. Daqui a 2 semanas tem o episódio 8, vai ter mais polêmica. Se esses 2 sobreviverem, eles voltam. Se eu sobreviver também, eu volto para contar essa história. Passarela, muito obrigado pelo apoio, pela participação aqui. Valeu. Obrigado, gente. Tamo junto. Renatão, valeu, um abraço. Pessoal, até mais. Valeu, gente.